Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje eu vou falar da soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Já já? Muito bem. No vídeo 111 eu falei da soma dos ângulos internos. Agora eu vou falar da soma dos ângulos externos, tá? Para isso, eu vou começar aqui com 3 exemplos e eu vou utilizar aqui só polígonos regulares, tá? Então, polígonos que têm todos os lados e todos os ângulos iguais. Não que a regra que a gente vai chegar aqui funcione só para polígonos regulares, mas eu vou utilizar os regulares que fica mais fácil de entender, tá bom? Primeira coisa é a gente saber o que é um ângulo externo. A gente já sabe o que é um ângulo interno, né? O que é um ângulo interno? Se eu olhar aqui para esse triângulo, ó, isso aqui é um ângulo interno, tá? E além disso, a gente já sabe calcular quanto mede cada ângulo interno, se todos os três são iguais, né? A soma dos três tem que ser 180. Então, se os três forem iguais, cada um tem que medir 60. Certo? Agora, o ângulo externo, observem que eu prolonguei o lado aqui, ó, para justamente eu poder colocar o ângulo externo ali. Porque o ângulo externo ele é sempre complementar, ele é sempre suplementar a um ângulo interno. Deixa eu escrever essa palavra aqui, ó. Suplementar. O que isso significa? Que a soma de um ângulo interno com um ângulo externo tem que dar 180 graus. Se aqui é 60, esse ângulo aqui vai ser 120 graus, ok? Como eu quero a soma, né? Vou somar os três, ó. Vai ser 120, 120, 120. Então eu tenho 3 vezes 120 e isso dá 360 graus. Certo? Vamos utilizar um raciocínio aqui, vamos utilizar uma ideia parecida para o quadrilátero. O quadrilátero a gente viu que a soma dos ângulos internos é 360. E agora, como são 4 ângulos, 360 dividido por 4 dá 90. Dá para ver até porque aqui é um ângulo reto, né? Então esse ângulo mede 90. Ou seja, quanto é que vai medir o ângulo externo? Isso é facinho de calcular, né? Vai medir 90 também. 90 mais 90 é 180. Tá? Como vão ser 4 ângulos externos, eu vou fazer, só colocar aqui que é 90. 4 vezes 90 graus, que dá 360 também. Curioso? Vamos fazer o mesmo para o pentágono. Vou pegar um ângulo dele aqui, ó. Lá na aula 111 eu também calculo a soma dos ângulos internos de um polígono com 5 lados, ou seja, um pentágono, e dá 540. Como são 5 ângulos, eu vou dividir 540 por 5, para saber quanto mede esse ângulo azulzinho aqui. Aqui vai dar 1, vai sobrar 0, abaixa o 4... Vai dar 0 abaixo o 0, vai dar 8. Resto 0. Então, esse ângulo aqui, ó, ele mede 108 graus. Como a soma dele com o ângulo externo tem que dar 180, esse ângulo externo aqui tem que medir 72 graus. Fazendo a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou ter 5 vezes 180 graus. 5 vezes 72. 5 vezes 72. Fazer isso aqui, ó. 72 vezes 5. Aqui vai dar 10, vai 1, vai dar 35 mais 1, 36. E olha o que aconteceu de novo. 360. Bom, gente, isso não foi coincidência. A soma dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360 graus, tá? Então, só frisando duas coisas importantíssimas sobre ângulos externos. A soma do ângulo externo com um ângulo interno correspondente, né, é 180 graus, eles são suplementares. E a soma de todos os ângulos externos é 360 graus. Ok? Vou resolver um exercício utilizando isso, tá? O exercício diz o seguinte, ó, um dos ângulos internos de um polígono convexo regular mede 150 graus. Quantos lados esse polígono possui? E qual é o nome desse polígono? Se a gente fosse utilizar os conhecimentos que a gente tem sobre ângulos internos, para a gente chegar na quantidade de lados, utilizando só os ângulos internos, ia dar um certo trabalho, tá? Mas como agora a gente tem essas informações de ângulos externos,
vocês vão ver que vai ficar tranquilo de fazer, tá? Se o ângulo interno mede 150 e o ângulo externo somado com o interno tem que dar 180, basta eu fazer 180 menos 150 que eu obtenho a medida de um ângulo externo. Vou fazer isso, ó. 180 menos 150 vai me dar 30, que é a medida de um ângulo externo. Vou colocar um AE aqui, tá? Bom, agora se eu sei que cada ângulo externo mede 30, são todos iguais, e eu sei que a soma de todos dá 360, se eu dividir 360 por 30, isso vai me dar a quantidade de lados. Bom, então fazendo a divisão aqui, eu tenho 30 vezes 1 que vai dar 30, sobra 6, 30 vezes 2, 60, resto 0. Ou seja, esse polígono tem 12 lados. E aqui eu coloquei o nome desse polígono porque polígono de 12 lados eventualmente acaba aparecendo em uma outra prova. Tá? E o nome do polígono com 12 lados é dodecágono. Esse belo nome. Tá bom? Para a aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois é assim que a gente evolui em matemática. Bons estudos, até a próxima!